Caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia, pelo YouTube, pelo Facebook, sejam todos bem-vindos, a esta celebração e todos os que estamos aqui. Resumidamente, qual é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao demônio aquilo que somente Deus é capaz de fazer. Esse é o pecado. Por isso que Jesus explica, e a esse não tem perdão. Agora, todos os outros pecados possuem o perdão. Todos os outros pecados possuem perdão. Basta o quê? Querer ser perdoado. Então não tem saída para a gente. Se não vamos atrás, se não mudamos de vida, é porque de fato nós não queremos. E quanto a isso, Deus aceita a nossa liberdade. Mas falando de liberdade, hoje nós vivemos num mundo que prega muito a liberdade, não é verdade? Mas é uma liberdade sem consequência. Hoje a gente vive exatamente nesse mundo em que você pode fazer absolutamente tudo. Mas o mundo só te fala a primeira parte. Faça tudo o que você quiser. Seja tudo o que você quiser. Sinta tudo o que você quiser. Ele fala exatamente isso e vende esta notícia para você, que está 24 horas sendo bombardeado. E aquele que não é capaz de fazer uma reflexão sobre isso, não entende que mesmo sendo livres para fazer o que quer, tudo que nós fazemos temos uma consequência alencada àquele ato. Não existe nenhum ato que fazemos na nossa vida que não gere uma consequência, seja para mim, seja para o outro, ou seja para o mundo. O pecado é exatamente o uso mal da nossa liberdade. E é contra este mal, contra o uso indevido da liberdade, que nosso Senhor vem falar a cada um de nós. Essa é a realidade que nós aprendemos aqui na Sagrada Escritura. Por isso que a igreja, ela não vem para passar a mão na nossa cabeça. Para passar a mão na cabeça tem o nosso terapeuta. Pagar já era, não tem mais nada disso não. Tem o pai, tem a mãe muitas vezes que quer mimar o filho, não quer ter nenhum tipo de obrigação com ele. Tem o esposo, tem a esposa, tem um amigo e amiga. Mas a igreja não, ela não está aqui para este papel. Ela está aqui para dizer, quer usar da sua liberdade, saiba que a sua liberdade tem consequências. E é exatamente isso que aconteceu na primeira leitura que hoje nós estamos escutando, extraída do livro do Êxodo. Essas são as primeiras páginas da história da sua salvação. A Bíblia não é simplesmente um amontoado de livros, ou um livro de sorte, que você abre, vamos ver o que Nosso Senhor está falando para mim agora, pá, e abre. Não, não é isso não, o católico não faz essas coisas não. A Sagrada Escritura é para nós a nossa história de salvação. Ali nós temos grande parte daquilo que é necessário para a nossa salvação. E neste relato que nós acabamos de escutar, que é muito conhecido, de Adão e Eva, está o exemplo de que a liberdade utilizada mal gera consequências em toda a humanidade. E a gente já sabe qual foi, a consequência gerada por Adão e Eva do seu pecado de desobediência. Nós estamos aí ralando,
a consequência da morte e tudo mais. Mas veja só, quando nós usamos a nossa liberdade mal, vêm as consequências, nem a elas nós queremos também assumi-las. Seja homem, seja mulher, para assumir as consequências daquilo que você fez na sua vida. O que Adão disse quando Deus chamou ele e falou: tu está onde, hein? Está escondido por quê? Eu estou nu. Quem te falou que você está nu? E comeu da árvore, né? Desobedeceu. O que ele diz? Ao invés de dizer: Senhor, de fato, eu busquei porque eu queria ser melhor do que ti, mas acabou que eu vi a minha miséria. O que ele fala? Sabe o que foi, Deus? Foi a mulher que tu me deu, a culpa é tua. A culpa é tua, porque eu não pedi mulher. Você disse que eu estava sozinho lá, eu estava até bom lá, dando nome para os bichos, eu tinha muita coisa para fazer, mas você me deu a mulher, olha aí, ó, a mulher que tu me destes, olha aí, ó, fez com que eu pecasse. Chama Eva, Eva, vem aqui, o que aconteceu? Senhor, foi esse bicho que tu colocou aí, ó. Foi ela que me fez cometer esse pecado. E aí Deus olha para a serpente, ela olha para trás e disse: agora não tem mais quem colocar a culpa, né? Foi eu mesmo. Mas é a liberdade usada sem querer a consequência. E quando chega a consequência, eu quero colocar no outro. É dentro de casa. Padre, é esse marido que Deus me deu aí que não dá certo. Ou essa mulher que tu me destes aí que não... E esses filhos que tu me deu, tudo não tem jeito, padre. Padre, é a carne que é fraca, né, padre? Ninguém é de ferro, né, padre? Se repete o mesmo ato da história da salvação. O homem, querendo ser Deus, usa mal da sua liberdade e não deseja as consequências dos seus atos. É o que nós vemos no primeiro livro que conta a história da nossa salvação. Mas veja, se acalme. Para aqueles que desejam então uma saída, Deus dá a saída. Já faz a promessa. Já é um prelúdio de que enviaria alguém e que nos iria tirar desta situação. E aqui está o prelúdio da história da salvação entre a geração da mulher e a geração da serpente. Resumidamente, quem é a mulher? A geração da mulher está aqui. Todos aqueles que foram gerados novamente naquele que é o fruto do seu ventre, estes pertencerão a Deus. E aqueles que são do fruto da serpente, já sabe a quem fazem parte, do demônio. Ambos não se dão, não se coadunam, não estão juntos, estão em inimizade. A geração da mulher luta contra aquela que é a geração da serpente do mal. De que lado nós estamos? Será que optamos de fato? Então, nós temos aqui a história da liberdade mal usada com as suas consequências, mas Deus já promete que irá nos salvar e envia o seu Filho. Por isso que o salmista diz: no Senhor nós encontramos toda a graça e redenção e salvação. O salmista reconheceu que somente em Deus nós encontramos a salvação e a redenção para as nossas vidas. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que não seja esse. E ele continua dizendo cotidianamente para nós:
pedindo a Deus que os ouvidos de Deus estejam atentos aos nossos clamores e às nossas preces, porque o salmista entende que se Deus levasse em consideração as nossas faltas, nenhum de nós poderemos subsistir. Mas ele reconhece que em Deus encontra o perdão, e a este perdão nós esperamos e nós confiamos. Aqui não mais a atitude daquele que denuncia que foi culpa do outro, mas reconhece que usou mal deste grande dom que é a liberdade de Deus, e que por sofrer as consequências se volta para Deus e diz: foi eu, mas Senhor, deixa os teus ouvidos abertos para que, ao escutar o meu clamor, eu possa me voltar novamente a Ti. Há sempre a possibilidade de um caminho. E no Evangelho de hoje nós escutamos Jesus que vai a Galileia, e nós agora vamos ouvir que Ele está ali sempre cercado de uma grande multidão de pessoas. Quem são essas pessoas, meu Deus? Quem são? São as mesmas de hoje, que buscam a verdade, que buscam a Deus, que desejam corresponder a Deus o seu coração, que estão sedentas, que estão vazias, que estão sem sentidos de vida, mas encontra em Jesus a presença de Deus, e por isso vão atrás dele. Por isso que nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos os melhores do Rio de Janeiro, não. Podemos até ser os piores, mas tem algo diferente em nós. Nós queremos nos acercar de Deus a fim de que Ele realize também uma obra nova na nossa vida. Mas prestem atenção, quem não quer se converter, quem não quer mudar de vida, quem deseja ainda usar da sua liberdade mal, tem desculpa para tudo. Foi o que aconteceu com estes mestres da lei. Algo Jesus estava dizendo que os incomodava, e nós sabemos que Jesus pregava com autoridade. O que eles disseram? Para quem não quer se converter, para quem não quer mudar de vida, não adianta, você pode falar tudo, você pode desenhar, você pode arrastar, ela não vai querer. O que eles disseram? Não, é pelo demônio que ele faz tais milagres, é pelo demônio que ele fala. Mais uma vez, a resistência de mudar de vida. Mas nosso Senhor não, nos mostra hoje, caríssimos irmãos e irmãs, qual é o caminho que nós temos para nos convertermos e mudarmos de vida e usarmos a nossa liberdade. Liberdade que nos ajuda a buscarmos a nossa finalidade, que é o céu. Todos os que, segundo o seu exemplo, Jesus Cristo, abraçam a vontade do Pai e cumprem perfeitamente, estão unidos a Ele com laços íntimos, como por exemplo, estes laços familiares. Não foi isso que Jesus disse hoje? Sua mãe e seus irmãos estão aí fora, Senhor. Ele diz: quem são minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem e cumprem a vontade do Pai. Essa é a forma que nós temos de vencer este mau uso da nossa liberdade. Estarmos unidos a Ele, na sua própria vontade. Desta união com Cristo é que tiramos força para vencer o inimigo. Reconhecemos que agimos mal, sofremos as consequências, nos abrimos a Deus pedindo a sua graça, buscamos nos unir a Ele segundo Cristo uniu a sua vontade, e portanto vencemos o inimigo que muitas vezes tenta nos destruir. Assim Cristo, pela sua obediência até a morte de cruz,
reparou a desobediência de Adão, vencendo Satanás. Assim vencerá o cristão quando se unir à obediência do Salvador. Mas é preciso também passar, como ele passou, pelo caminho da cruz. Veja, não é fácil. Foi que São Paulo disse aqui na carta aos Coríntios. Por isso não devemos nos desanimar. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. De fato sabemos, se a tenda que moramos neste mundo for destruída, repita comigo, Deus, muito fraco, misericórdia, Deus nos dá outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Essa é a realidade. Peçamos hoje então a Nosso Senhor esta graça. Senhor, dá-me o meu coração semelhante ao vosso. Conceda-me a graça de ser obediente à Tua palavra, para que eu possa então, obediente à Tua palavra, experimentar da Tua obra de salvação na minha vida. E apesar das minhas dificuldades e lutas diárias, não desanimar, para assim convosco estar na vossa morada eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.